Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Espiritual. Eu sou Álvaro Júnior e no vídeo de hoje a gente vai começar uma leva de vídeos sobre ferramentas espirituais, ferramentas energéticas. E eu começo o vídeo de hoje com uma entrevista com o Lucas, do Espaço Inspirar, sobre constelação familiar. Oi pessoal, eu sou o Lucas, trabalho aqui no Espaço Inspirar, trabalho com terapias. Desde 2015 eu entrei nessa área terapêutica com diversos estudos, diversas técnicas, diversas ferramentas. E dentro desse mundo da terapia eu fui descobrindo algumas técnicas que foram encaixando muito mais naquilo que eu já acreditava, mas ainda não sabia que acreditava. E dentro dessa jornada eu encontrei a constelação familiar, que é uma das técnicas que eu já utilizo há algum tempo, desde 2018, aqui onde estou agora no Espaço Inspirar, onde acontece a constelação familiar. O trabalho do terapeuta, do qual eu me coloco, ele tem diversas formações, não existe uma única formação, não existe uma única área que você pode trabalhar. Então eu fui buscar diversos cursos, aparentemente aleatórios, que foram me trazendo toda essa capacidade que hoje eu tenho de levar para outras pessoas, né? Algo que é tão sério, que é se aprofundar dentro do emocional, se aprofundar dentro de uma história de vida, se aprofundar dentro, enfim, de toda uma vida, ou até mais de uma vida, né? Para aqueles que têm essa crença também. E aí o trabalho terapêutico, ele chegou para mim como esse presente, né? Que hoje eu posso compartilhar para outras pessoas, tendo a constelação familiar como um dos carros-chefes principais aqui. A constelação familiar, a gente pode entender ela primeiramente como uma ferramenta terapêutica, uma abordagem terapêutica. Se fôssemos fazer uma comparação, ela estaria dentro da terapia breve. Não porque ela é rápida, não porque ela faz milagres, mas pelo seu foco, que vai trabalhar especificamente em coisas mais pontuais do nosso dia a dia, diferente um pouco de outras terapias ou até de linhas da psicologia que tem uma abordagem mais longa com seus propósitos. Então, quando a constelação ela trabalha dentro desse foco, ela vai inclusive auxiliar outras abordagens terapêuticas. Algo que poucas pessoas sabem da constelação familiar é que ela está incluída dentro do SUS. Uma das 29 práticas integrativas complementares é a constelação familiar. Se você entrar lá no site do SUS, colocar PIX, né, P-I-C e um Szinho no final, vai aparecer lá na listinha a constelação familiar. A constelação familiar ela pode auxiliar o indivíduo em diversas áreas da vida dele, não só na área familiar. Quando ela nasce dentro desse núcleo familiar devido ao psicoterapeuta alemão que trouxe esse conhecimento para nós, mas hoje ela não fica exclusiva dentro desse meio. Ela vai auxiliar sim nas relações entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, relacionamento afetivo, mas também nós conseguimos colocar a constelação familiar para ajudar inclusive na parte profissional, parte de carreira. Dentro de uma empresa nós conseguimos aplicar a constelação familiar, que geralmente os profissionais mudam um pouquinho o nome, como constelação sistêmica ou constelação empresarial, para adaptar ao contexto, mas também traz bastante benefícios para as empresas. A constelação ajuda como complemento nas questões físicas, então uma doença física, uma patologia como ansiedade, depressão, já com diagnóstico médico, a constelação pode auxiliar como complemento, jamais substituindo o médico, mas sempre ajudando como complemento. Pode auxiliar também em outras questões um pouquinho mais abstratas, né? Às vezes a pessoa ela tem um medo, mas não entende direito de onde vem esse medo, ela entende na vida dela que é um padrão de repetição, que ela não sabe explicar direito por que aquilo acontece. A constelação tem essa capacidade de auxiliar o indivíduo a buscar, dentro de tudo aquilo que ele já vivenciou, dentro de tudo aquilo que os seus ancestrais vivenciaram, né? Ou seja, os seus pais, os seus avós, porque tudo isso ficou gravadinho dentro de nós, seja no inconsciente, seja nas nossas memórias, ficou tudo gravadinho lá. E a constelação consegue acessar essas memórias, essas informações, para poder trazer luz para essas histórias e aí desfazer esses nozinhos para que a vida possa voltar a fluir, para que a vida possa ter uma leveza esperada. Um exemplo da constelação que ajuda a entender isso e justamente a facilitar a vida da pessoa foi um caso de uma moça lá atrás, onde ela tinha uma dificuldade em dirigir. Ela já tinha carta, já era habilitada, mas ela tinha muito medo em dirigir.
E aí, quando foi feita a constelação, dentro do que foi trabalhado ali, houve uma identificação dessa moça que tinha medo de dirigir com os irmãozinhos delas que faleceram logo depois do parto. Quando a gente olha para isso, parece aparentemente algo desconexo, né? Ou seja, medo de dirigir e os irmãos que faleceram depois do parto, mas internamente nós temos um vínculo amoroso a todos aqueles que são especiais, principalmente os nossos familiares. E a frase que nós podemos colocar aqui para traduzir isso é: como que eu posso ir para a vida, fazer as minhas coisas, ter liberdade, se eles não puderam ter, se eles não puderam viver? Então, através do movimento da constelação, das falas de liberação, das falas de ajuste, é feito justamente uma organização disso, valorizando aqueles que partiram devido às circunstâncias que aconteceram e fazendo com que a pessoa consiga viver a sua vida, até mesmo agora por honra a eles que se forem, não mais prejudicando a sua própria existência, sendo feliz ou até, no caso dela, podendo dirigir de uma forma leve e sem medo. Um outro exemplo bem bacana é a constelação para pets, né, para bichinhos. Também dá para incluir a constelação, porque o bichinho, quando ele entra no nosso núcleo familiar, ele passa a se tornar um membro daquele núcleo familiar e também ressoa as nossas histórias, as nossas questões, as experiências dos seus tutores, enfim, ele acaba ressoando com tudo isso. Uma constelação que foi feita aqui no espaço também de um bichinho, aparentemente sem um foco especial, a não ser a sua coceirinha que ele tinha e também o medo de ficar sozinho quando os seus tutores iam sair ou fazer alguma coisinha. E ali foi feito todos os movimentos da constelação e no que foi possível ser entendido ali havia um vínculo muito grande daquele cachorrinho com um dos membros da família. E da mesma forma, né, por amor desse bichinho àquele membro da família, ele acaba ressoando as mesmas histórias. Então, através desse bichinho, nós conseguimos olhar para todo aquele núcleo familiar e compreender esses medos, compreender o posicionamento de cada um e, da mesma forma, através das falas e das movimentações, colocar cada um no seu devido lugar e desvincular o bichinho, o animalzinho, daquelas questões dos humanos. E aí o bichinho, do que eu já tenho notícias, ele já melhorou bastante, principalmente da questão da coceira, e já está ficando melhor quando seus tutores saem e também já no contato com outras pessoas, que era muito difícil, né? Ele também ficava um tanto quanto agressivo e hoje ele já tem uma vida mais sociável do que havia antes. Constelação familiar pode ser feita de diversas formas. A mais tradicional é na dinâmica de grupo com pessoas. Essa vem desde Bert Hellinger, quando ele já fazia os movimentos da constelação nos seus workshops, no seu curso, e se mantém até hoje, inclusive, na sua escola. Posteriormente a ele foi incluído o método dos bonequinhos, trazendo o mesmo princípio da dinâmica de grupo, só que com o elemento representativo dos bonequinhos, né? Pode ser um bonequinho de biscuit, um bonequinho de madeira ou até mesmo pedras, né? Que são elementos representativos. Ainda assim, a constelação ela pode ser realizada na dinâmica de pessoas com cavalos, né? Onde se inclui os animaizinhos. Tem uma pessoa que desenvolveu esse trabalho na Holanda e isso já se difundiu mundo afora. E dá para fazer tanto presencial quanto à distância, na dinâmica de bonequinhos e na dinâmica com pessoas. O que difere uma da outra, na verdade, é só a proposta da dinâmica, ou seja, tem pessoas que se familiarizam mais num ambiente onde há outras pessoas, né? Gosta do movimento, gosta de ter aquela sensação viva que a constelação com pessoas traz, né? Um olhar, um abraço, um gesto. Mas tem pessoas também que preferem um ambiente mais reservado de um consultório terapêutico, onde só fica ali o constelador, os bonequinhos e o cliente que está buscando a constelação. No caso de uma constelação com cavalo, geralmente é feito em aras, ecoterapia, onde já tem um espaço apropriado para isso. Ainda assim, o fundamento das duas vai ser sempre o mesmo, né? Tanto pessoas quanto bonequinhos, elas representam as nossas histórias, sem saber, é claro, né, das nossas histórias. No caso dos bonequinhos, eles se transformam em âncoras, é como se fosse um objeto e ali eu dou uma intenção para ele. E a partir desse momento ele passa a representar. Eu gosto de falar que quando a gente vai fazer uma constelação é como se nós projetássemos as nossas histórias para fora. Aqui fora ela fica mais palpável, mais concreta. Ali nós fazemos as falas, as movimentações, soltamos aquela memória que estava presa, durinha, dolorida, ressignificamos as nossas histórias e no final da constelação nós trazemos para dentro.
Então, com os bonequinhos a gente faz através dessa dinâmica mais pessoal. Com as pessoas, essa representação acontece da mesma maneira. Então, nós projetamos as nossas histórias, as pessoas ressoam as nossas histórias, né? Para alguns, aparentemente pode parecer algo mágico, algo místico, mas de fato não é. O que acontece numa representação de constelação é um encontro entre todas as experiências e memórias do cliente com as experiências e memórias do participante. E naquele momento a projeção acontece. E aí é onde é realizado toda a constelação. No final ela se desgruda e volta. Esse fenômeno da projeção ele acontece no nosso dia a dia. Às vezes você está conversando com alguém, você ressoa com a história daquela pessoa. A pessoa te conta uma história, você se emociona junto, você tem uma lembrança de alguma coisa sua parecida com aquilo, você sente no seu corpo aquela história que está sendo contada para você. Então essa projeção ela acontece sempre. Na constelação, ela acontece de uma forma proposital, para que esse encontro de memórias possa trazer à luz aquilo que precisa ser trabalhado. E é justamente por isso que na dinâmica de grupo, tanto o cliente quanto o participante se beneficiam do processo, justamente por essa afinidade, por essa ressonância de histórias. Quando a constelação acaba, como eu disse, cada um volta para sua casa ali com seus movimentos. A única diferença do cliente para os representantes é que o cliente está no epicentro do movimento, afinal é a história dele, ele é o centro de tudo aquilo que está sendo feito. Os representantes, assim como o constelador, estão um pouquinho mais à periferia do movimento, mas ainda assim tem muitas pessoas que só vêm para participar na constelação e conseguem assim, ganhos excelentes na vida delas. Às vezes uma ficha que cai, uma percepção, às vezes de representar um personagem diferente, né? Nós filhos, às vezes vamos representar o papel de um pai ou de uma mãe e nessa representação nós lembramos dos nossos pais, quantas vezes nós julgamos, quantas vezes nós criticamos, enfim, e ali a gente tem essa tomada de consciência para poder seguir adiante. Então, independente do formato que a constelação é realizada, ela vai proporcionar todo esse ganho. Qual a escolha do formato? Eu falo sempre, é que você se sentir mais confortável. Se vai ser com bonequinhos, se vai ser com pessoas, se você quiser ter uma experiência com cavalos ou online, presencial, aquela que você se sentir mais confortável provavelmente é que vai trazer mais resultado.